Mestre Jones Manuel, é um prazer aqui estar conversando contigo. Quero te agradecer por essa oportunidade de a gente fazer esse bate-papo. Desde já, te agradecer também pelo papel importantíssimo que você tem desempenhado no tabuleiro político no país, né? Movimentando, mexendo na juventude, trazendo questões importantíssimas para que a gente possa debater nesse momento muito difícil do país, né, Jones, onde está sendo desmontado um desmonte do Estado brasileiro, dos direitos dos trabalhadores, da assistência social. Praticamente o Bolsonaro quebrou o país. Vamos ter aí um déficit absurdo sem um projeto definido, a não ser vender o país, né, Jones? Então, desde já, quero te agradecer, e é muito importante a gente tratar esse debate e a gente fazer um pouco desse fio da história. Eu que agradeço, Brizola, o convite. É um prazer estar dialogando contigo. Eu acho que é fundamental a gente estreitar esses laços entre os comunistas e os verdadeiros trabalhistas, porque foi na época da aliança entre comunistas e trabalhistas, nos anos 50, 60, que a gente conseguiu pautar a política brasileira na perspectiva popular com mais efetividade, né? Foi a época que a gente construiu a maioria dos estatais para ser desmontadas, vários direitos sociais, políticas públicas importantes, movimentos populares históricos, né, como as gloriosas ligas camponesas. Então, acho que a América Latina ela pede muito uma união de todas as forças populares na defesa da verdadeira soberania nacional, do anti-imperialismo contra essa burguesia que, além de ser vende pátria, como você bem colocou, né, o único projeto do Paulo Guedes é entregar o país, ela também tem um profundo ódio, um profundo nojo do povo brasileiro, né? É muito mais do que uma burguesia que explora, é uma burguesia que não se reconhece no seu povo e que se acha moradores de Miami, perdidos em São Paulo, no Rio de Janeiro e por aí vai. Estava mutado. Como é que você vê essa questão nacional, o posicionamento do campo da esquerda no enfrentamento ao Bolsonaro? Você vê, parece que uma coisa que o Brizola colocava muito, Jones, é a batalha das comunicações. O Brizola, lá na legalidade, demonstrou a importância da batalha das comunicações. O Brizola, através do rádio, uniu o povo, o exército, contra uma tentativa de golpe da direita. Adiou para 64. Talvez é a primeira vez na história que a gente derrota uma tentativa do golpe da direita, de fato. Então, ele uniu a população, inclusive armou a população na praça ali, na Matriz, em Porto Alegre. Uma rádio ecoou por todo o país a campanha da legalidade, um momento épico da história, pouco divulgado até nas universidades, nas escolas. E nós perdemos, trazendo para a atualidade, nós perdemos essa batalha da comunicação, na qual o Bolsonaro conseguiu administrar, né? E uma coisa que me deixa maluco, Jones, é uma coisa assim, pela primeira vez o Bolsonaro inaugura uma questão que até então não era clara, que ser de direita é bom. É uma coisa de louco, porque é o seguinte, o Delfim Neto não dizia, batia no peito, eu sou de direita, o Roberto Campos também não dizia, quer dizer, e agora o Bolsonaro inaugura uma coisa, ser de direita é bom. Vê, Brizola, eu acho, primeiro tem um problema histórico aqui, né? Sem querer me alongar muito, mas veja, nos anos 80 se criou um consenso que era o consenso anti-ditadura, né? Todo mundo era contra a ditadura e aquilo ali era o objetivo imediato e os debates programáticos a nível de projeto de país, a nível de estratégia política, a gente deixa para um segundo momento. Se de maneira imediata isso foi compreensível, né? Olhando de longe, com um afastamento histórico de mais de 30 anos, é muito fácil, muito tranquilo para a gente julgar se foi a melhor opção ou não. Então. Mas, no momento mais imediato, ali na entrada dos anos 80, se isso foi correto, a partir de 85, isso se mostrou uma tragédia. Por quê? Se tirou do centro da esquerda brasileira pré-golpe, que era a soberania nacional e a luta anti-imperialista, para colocar no centro a questão democrática. E aí, veja, o problema em si não é tanto a questão democrática, porque existem formas e formas de se tratar a questão democrática. O X do problema
é que, depois da derrota na eleição de 89, essa forma de tratar a questão democrática como centro da agenda política das esquerdas, e aqui de maneira mais ampla possível de espectro, isso se dá num processo de queda da União Soviética, fim de vários partidos comunistas, aquela história, aquele negócio do fim da história, né, queda do Muro de Berlim, e essa questão democrática foi cada vez mais se esvaziando de concretude, né? Então, eu tenho uma mania de assistir propaganda eleitoral antiga, debates antigos, e é um pouco chocante, impressionante, como, por exemplo, no final dos anos 80, no começo da década de 90, se falava abertamente na televisão de imperialismo, soberania nacional, de reforma agrária, de controlar os monopólios. O Brizola mesmo falava muito nas perdas internacionais, de como os monopólios expropriavam a economia brasileira, vinham aqui, produziam, enviavam toda a riqueza para fora, e o chamado desenvolvimento econômico não se configurava na periferia do sistema capitalista, né? Então, a necessidade de lei de remessa de lucro, a necessidade de transferências tecnológicas dos monopólios estrangeiros para a economia nacional, a necessidade de obrigar que uma parte do lucro seja reinvestido na economia nacional, porque isso tem impacto direto, por exemplo, na balança de pagamentos do país, na inflação e por aí vai. E tudo isso foi se perdendo. E aí, quando vem a vitória do Lula e o governo do PT, há um processo de esvaziamento muito pior. Por quê? O governo do PT, embora tenha feito mudanças interessantes a nível de política econômica, ele não foi um governo pós-neoliberal ou anti-neoliberal, né? Assim, vamos deixar as coisas muito claras, compreendendo que o neoliberalismo é uma estratégia de desenvolvimento burguês. O neoliberalismo não é só uma política econômica, né? Porque, por exemplo, o governo FHC foi um governo neoliberal, porque o governo FHC fez contra-reformas neoliberais, ele redesenhou o papel do Estado na economia e o papel da economia na economia nacional, na economia global. Então, todo o processo de privatização, desregulamentação, liberalização dos mercados financeiros, mudança no mercado de trabalho, mudança no regime de previdência, mudança na amarração institucional de política econômica, como a instituição da ADRU, nada disso foi desmontado. Se nada disso foi desmontado, o modelo econômico continua sendo neoliberal, né? Ainda que a política econômica do PT não foi igual à do governo FHC. Isso é bem óbvio, se expandiu o gasto público, etc. E tal. Só que aí, como o PT, mesmo fazendo uma política um pouco heterodoxa, teve que manter esse modelo, ele fez várias concessões ideológicas. Eu não estou falando nem da concessão política, da concessão ideológica. Então, por exemplo, o PT passou a defender, e os seus intelectuais, seus meios de comunicação e por aí vai, que concessão não é o mesmo que privatização, então concessão pode fazer. Então eu lembro muito, na minha época de movimento estudantil, nas assembleias, nos debates, eu brigando contra esse negócio de concessão de aeroporto na Copa, concessão de rodovia, de portos, e o povo dizendo, não, mas concessão está de boa, porque concessão é privatização, depois volta para o Estado. Fez coisas como a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que embora seja uma empresa num papel de direito público, uma empresa pública, uma empresa de direito privado, que abre dupla porta. Então, todo o discurso que privatização é ruim, que inclusive isso é muito forte na mentalidade do brasileiro, né? As pesquisas aí da Folha de São Paulo, né, mostram que 70% em média do brasileiro é contra a privatização. Se pergunta se é a favor de privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, ele fala que não. Mas todo aquilo de o brasileiro é contra a privatização, ele defende a participação, sim, do Estado na economia, ele defende mais direitos sociais, ele defende mais políticas públicas, foram se fazendo concessões ideológicas, ao ponto de que grande parte desses intelectuais liberaloides que estão hoje falando besteira estavam incubados dentro do governo, estavam no IPEA, estavam na Secretaria de Política Econômica. Vamos lembrar que o Marcos de Lisboa, que hoje é um dos principais ideólogos do liberalismo, da defesa do desmonte do Estado, do fim das políticas públicas, da privatização das estatais, era secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda do governo petista, né? Marcos de Lisboa, que inclusive existem boatos que o Haddad chamaria ele para ser ministro da Fazenda. Ou seja, se criou todo um processo de desarme desse setor da esquerda, que infelizmente ou felizmente, a depender da percepção, é majoritário, é o mais forte, é o que tem mais capacidade de comunicação, é o que tem mais capacidade de diálogo a partir de aparelhos de comunicação. Isso foi desarmando o conjunto da população brasileira, ao ponto de que, isso é muito importante, e quem tiver dúvidas, eu recomendo assistir isso no YouTube. Na campanha de 2010,
quando o PT dizia que o PSDB ia privatizar as coisas, o Serra dizia que não. Serra negava, dizia que não ia privatizar, não, que as privatizações já foram feitas, e tranquilo. O PSDB mesmo negava que ia privatizar, ou inclusive se afastava do governo FHC, da política abertamente liberal, ortodoxa, porque sabia que isso tirava voto. Na campanha de 2014, o Aécio falou abertamente em privatizar tudo, não sei o que, quase ganhou. Então aconteceu uma mudança na consciência do brasileiro, né, médio, de 2010 para 2014. Ao ponto de, em 2010, você não poder falar algo e perder a eleição. Em 2014, você conseguir falar tranquilamente e quase ganhar. E esse processo de mudança não tem a ver só com a disputa da burguesia, porque a burguesia está sempre disputando, por óbvio. Isso tem a ver com um processo largo de concessões dessa esquerda majoritária, dessa centro-esquerda, que acabou tirando de perspectiva qualquer elemento de crítica estrutural ao sistema político e econômico que a gente vive. E eu nem falo de revolução socialista, sabe, Brizola? Eu falo de questionar o modelo econômico mesmo, assim, uma proposta de um nacionalismo popular, anti-imperialista, uma proposta de colocar em debate, vou dar um exemplo bem básico para vocês, colocar em debate o modelo de mineração no Brasil. A quem serve isso, quem está ganhando com isso, os prejuízos ambientais, aos povos originários, quilombolas, indígenas, a destruição de cidades, como a gente viu agora na Vale, a Vale que foi privatizada de maneira ilegal, uma privatização ilegal, um roubo. Então, todos esses debates saíram de tela e a esquerda marxista, socialista, muito pequena, com pouca expressão, e também com alguns tiques muito acadêmicos, sabe, muito acostumado em debater em academia e pouco afeita a debates de massas, a penetração de massa, isso fez com que o Brasil tivesse uma situação que talvez, veja, talvez essa seja a situação mais despolitizada da história da classe trabalhadora brasileira. Sabe? Eu acho difícil pensar um momento em que a classe trabalhadora esteve tão dispersa, tão desorganizada, e que as pautas fundamentais para pensar uma transformação radical da nossa realidade, para pensar uma revolução brasileira, tiveram tão pouca audiência. Então, hoje, você falar em reforma agrária, sabe, é um negócio difícil você ver até a liderança de esquerda falando em reforma agrária, falar em nacionalização dos setores estratégicos, isso acabou, né? Assim, ninguém com peso de massa gigantesco fala mais. Falar em coisas como, por exemplo, aí para terminar, Brizola, eu vou dar só um exemplo do que é a nossa tragédia. Na eleição de 2018, a Vale tinha acabado de destruir, a Vale Samarco tinha acabado de destruir 2 cidades. É uma tragédia, nenhum dos candidatos identificados da centro-esquerda até a esquerda ter colocado como centro de debate nacional a nacionalização da Vale, em um debate sobre a mineração, da mineração da economia brasileira. Sabe? É uma tragédia total e absoluta como é que a empresa destrói 2 cidades, mata milhares de pessoas, destrói a vida de outras milhões de pessoas que não puderam voltar para suas casas, poluição, meio ambiente, etc. E não se coloca, e aí vai uma crítica fraterna ao meu camarada Boulos, não se coloca publicamente, radicalmente, a questão da nacionalização da Vale. O Alberto Fernandes, da Argentina, que não é comunista, que não é marxista-leninista, uma das maiores empresas lá do agronegócio está para falir, é uma empresa responsável por 7 mil empregos diretos e mais milhares de empregos indiretos. O Alberto Fernandes falou assim, não, a gente vai nacionalizar a empresa, vai ser uma empresa pública. Por quê? Porque isso tem um interesse público de geração de emprego, tem um interesse público de segurança alimentar e tem um interesse público da balança comercial, uma das maiores exportadoras do país. Então, a gente vai nacionalizar e acabou, e não tem conversa não, e vamos para o debate, sabe? E aí, veja, Alberto Fernandes é conhecido como da ala moderada do peronismo. Então, eu até brinquei no Twitter, quando isso saiu, que o triste é que um peronista moderado consegue ser mais radical do que a maioria das nossas figuras públicas. Eu acho que isso explica muito a nossa tragédia. É claro que Bolsonaro foi apoiado por vários e vários empresários. É claro que Bolsonaro tem uma colaboração aí que não está muito clara do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos e do Mossad israelense. A gente tem vários indícios disso.
É claro que existe toda uma articulação pró-Bolsonaro, isso foi cevado, por exemplo, pela Globo por muitos anos. Tudo isso é claro. Agora, que o campo inimigo vai atacar, isso não é surpresa, né? Isso é o esperado, inclusive. A surpresa é, frente a essa ofensiva burguesa tão brutal, de novo, talvez a maior da história brasileira, a gente esteja tão contido e com tanto medo de colocar a radicalidade tão necessária no debate político das esquerdas. Verdade, Jones, você toca num ponto fundamental, até porque minério não dá duas safras, né? Como já dizia o geólogo Marcelo Guimarães, que fez um experimento belíssimo na Uzi Minas, mudando a matriz energética inclusive para biomassa. Mas essa questão me lembra muito também, Jones, quando o Brizola assume o governo do Rio Grande do Sul, na década de 60, antes ali um pouquinho da legalidade, né? Tem um número que é impressionante, que foi colocado e foi aberto pelo governo americano. Naquela época, os Estados Unidos enviou para o Brasil 5.000 agentes dos Estados Unidos relacionados à CIA e o FBI. Quer dizer, a maior entrada de agentes americanos, né, nem na Segunda Guerra teve tanta entrada ali para monitorar justamente, né, essa parte que já estava. O Brasil estava avançando, como se colocava o imperialismo, ou seja, o que a gente vê hoje? Né? Parece que a frase do Brizola, as perdas internacionais da nossa economia, não dá mais voto. O que interessa, o estrangeiro é bonito, o estrangeiro é legal. Tá? Isso ficou colocado também. Né? Então, como é que tu vê nesse cenário, diante dessa salada que se mistura agora? Eu vejo com muita preocupação, Jones, o querer lançarem uma frente agora, uma frente, por exemplo, com o Fernando Henrique. Né? O Fernando Henrique, no final do governo Fernando Henrique, a cada 5 minutos morreu uma criança de fome. Né? Ele inaugura o governo dizendo que vai acabar com a era Vargas, ou seja, o sonho de privatizar tudo. Né? Entregar, não conseguiu privatizar a Petrobras. Né? E aqui, quando assume o Marcelo Alencar, no governo do Estado, ganha do garotinho aqui, que ainda era do PDT e tal, e ele já assume no PSDB, traindo o Brizola lá atrás. A primeira medida dele, a mando do Fernando Henrique Cardoso, foram dois pedidos do Fernando Henrique Cardoso. Um era acabar com o projeto do CIEP, numa canetada só ele acimentou 4 piscinas, acabou com o tempo integral, né? Deixou mais de 250 mil crianças sem comida, voltou àquela escola de 3 tempos, de manhã, de tarde e a parte à noite, acabou com a alfabetização dos jovens adultos. Tá? E a outra medida foi, através do Sérgio Cabral na Alerj, né, impedir as contas do Brizola, de qualquer maneira. Quer dizer, como é que você vê? Eu fico assim espantado, inclusive até com o meu partido, uma frente como essa, uma frente que, quer dizer, aquilo que o Brizola se negou a sentar, com a frente ampla. Eu não vou sentar com o coveiro do Vargas, né? Eu não vou sentar para conversar com quem for coveiro do Vargas. Como é que você vê a formação dessa frente? Você acha que é importante na luta contra o Bolsonaro, aí depois lá na frente se desfaz, a luta eleitoral é outra, vale tudo para a gente desmascarar o Bolsonaro? Como é que você vê essa movimentação do campo da esquerda, quer dizer, uma frente com o Luciano Huck, com setores, assim, sinceramente, que privatizaram e venderam o país, como você estava colocando bem, né? E parece que essa questão do Brizola coloca muito bem, né? Ou seja, as perdas internacionais não dá voto, vamos largar de mão isso, muda-se o discurso, né? Vamos aí que o estrangeiro que é bacana. Veja, eu acho que tem uma primeira coisa que eu acho que é importante destacar, Leonel, que é o seguinte: existe um discurso que ganhou muita força nos últimos anos na esquerda brasileira, que é o tal da correlação de forças, né? Tipo assim, mas por que vocês estavam no governo e, por exemplo, nunca fizeram uma reforma tributária e agora falam reforma tributária? Porque não tinha correlação de forças. E a correlação de forças se pensa como uma desculpa, né? E a correlação de forças, ela não é estática, ela é dada por Deus, ela muda de acordo com a ação política, com a construção ou não dessa mudança. E aí o caso do exemplo de Brizola que você deu no Rio de Janeiro, veja, o Brizola, ele
ganha o governo do Rio de Janeiro numa época já de onda de avalanche neoliberal, né, num momento em que já se falava em privatizar tudo, que o Estado é ineficiente, que não pode ter nada público, que tudo tem que ser privado, e com sabotagem do governo federal, consegue fazer uma onda de construção de escolas, de CIEPs, de políticas públicas, e colocando claramente o seguinte aqui, ó, não, a gente vai fazer todo o processo de economia de recursos, direcionamento de recursos, que se for possível, para um projeto radical de mudança da condição de vida das comunidades periféricas, da juventude trabalhadora, a partir da educação, a partir da cultura, a partir do acesso à assistência médica básica, que também o CIEP garantia, né, assistência odontológica, psicológica e por aí vai. Então, veja, existe um momento da decisão política. É um momento que você diz assim, ó, a situação hoje é desfavorável, a situação é essa, o que a gente vai fazer para virar esse jogo? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, porque há um certo pensamento derrotista que olha situação desfavorável e a partir disso pensa que a gente tem que entregar tudo, tem que abrir mão de princípios, porque hoje a gente não é a força majoritária. E assim, no capitalismo, via de regra, as forças de esquerda realmente comprometidas com a causa popular não são majoritárias. Então, se esse for o argumento, a gente nunca vai defender os nossos princípios, as nossas bandeiras. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, essas ideias de frente popular, de frente ampla, elas estão muito associadas à ideia que não é debatida, é tomada como pressuposto evidente de que o centro da agenda política agora é a defesa da democracia. E eu tenho dúvidas sobre isso, eu não acho. Primeiro, é o conceito de democracia, que é um conceito esvaziado. Então, por exemplo, a partir do momento que você diz que Wilson Witzel é alguém passível de se entrar nessa frente pela democracia, você está dizendo que a política de extermínio da população negra que ele hoje é gestor no Rio de Janeiro não fere a democracia. Você está dizendo que aumentar as operações policiais no momento de pandemia não fere a democracia. No momento que você traz o João Dória, em que a letalidade da polícia brasileira, da polícia paulista, durante a pandemia, cresceu 30%, então, assim, as pessoas estão dentro de casa, o número de homicídios baixou, o número de roubos baixou, o número de furtos, de latrocínio, tudo baixou, mas a polícia está matando cada vez mais. Então, você está dizendo que isso não é relevante. Então, você está dizendo que a situação concreta das comunidades periféricas brasileiras, a violência policial, a violação mais básica dos direitos constitucionais, que isso não fere a democracia. Então, a gente já tem um problema. Então, eu tenho sérias dúvidas se o centro da questão é a democracia. E aí, primeiro, que eu não gosto de defender democracia abstrata, eu defendo os direitos democráticos da classe trabalhadora. O direito de organização, o direito de liberdade de expressão, o direito de luta sindical, o direito de protesto, o direito dos intelectuais, das mulheres e homens da cultura, de se expressar livremente, a liberdade religiosa e por aí vai. E aqui vem uma segunda questão, que é como é que a gente vai defender esses direitos democráticos que concretamente estão ameaçados? Me parece que é envolvendo cada vez mais as massas populares, as grandes maiorias da política, na política. Chamar elas para o centro da política. Porque a ditadura militar, inclusive, ela não começou a sair de cena porque o Dr. Ulisses discursava muito bem. Ela começou a sair de cena quando explodiu pelo Brasil todo uma série de protestos de massas, de greves e por aí vai, e a ditadura foi colocada nas cordas e começou a sair de cena. A gente não vai colocar as grandes massas na política, Leonel, se a gente tem como horizonte uma defesa abstrata da democracia e não a questão do emprego, e não a questão do desmonte das políticas públicas de saúde, de educação, a questão do transporte, do passe livre, do custo de vida. Veja, a Petrobras está acumulando aumentos sucessivos no gás de cozinha e na gasolina, por exemplo, para servir os interesses dos acionistas internacionais da Petrobras, uma política antinacional, importando cada vez mais petróleo de fora, deixando de refinar petróleo aqui, vendendo as refinarias daqui, desmontando as subsidiárias da Petrobras a partir de uma decisão criminosa do STF de permitir a privatização das subsidiárias sem passar pelo Congresso, e aí a Petrobras está transferindo capital para as subsidiárias da matriz e privatizando, entregando tudo. Então, se a gente não chega para a população, vai dialogar com a população sobre emprego, sobre renda, sobre aumento do custo de vida, sobre transporte, sobre o custo da energia elétrica, sobre violência policial, sobre aumento do preço dos alimentos, sobre aumento do gás de cozinha, sobre a política criminosa de cortar a energia elétrica em momento de queda
da renda da população em momento de uma pandemia. Se isso não é o centro da agenda política, como é que a gente quer que a população trabalhadora, que está pensando todo dia na dificuldade de comprar o almoço de amanhã, que está pensando todo dia no desemprego, porque o marido, a mãe está desempregado e não consegue arrumar trabalho nem que a porra. Como é que a gente vai pensar? Como é que essa população que está preocupada com a operação policial que está acontecendo todo dia e tem medo que seu filho, sua criança, seja morto, porque no Rio de Janeiro, não importa se você está com farda da escola ou não, você vai ser assassinado do mesmo jeito, a criança assassinada do mesmo jeito. Então, você vai chegar para essa pessoa, para a Dona Maria, para seu Zé, para seu João, e vai chegar assim, bicho, não, vamos aqui se juntar em defesa da democracia. Com o FHC, com o Sarney, com o Luciano. Que democracia? Sabe? Esse é o grande problema para mim, da forma como se usa esse conceito de democracia. Tipo, que democracia Dona Maria e seu João tem? Tem um discurso do Leonel Brizola, que tu, inclusive, compartilhou no teu Face, acho que foi mais ou menos um mês atrás, que o Brizola fala assim, não, a gente quer uma democracia popular. E em seguida ele fala, sem analfabetismo, sem fome, com casa para todo mundo. Ou seja, dá sentido à palavra democracia se você quer que as pessoas se mobilizem por direitos democráticos. Percebe? E aí, esse discurso de defesa da democracia não deu certo para barrar o golpe de 2016, porque a grande massa da população não se mobilizou, só se mobilizou quem era militante já organizado, mesmo assim sem muito entusiasmo. Não deu certo para barrar a prisão de Lula, não deu certo para evitar a eleição de Bolsonaro, porque é importante lembrar que a gente perdeu em 2018, algumas pessoas esquecem, a gente perdeu em 2018. O discurso de defesa da democracia contra a barbárie não deu certo para ganhar a eleição. E aí não deu certo para mobilizar nada da oposição em 2019, o discurso de defesa da democracia, o discurso contra o autoritarismo de Bolsonaro, em abstrato, não deu certo. Ou seja, a gente vai conseguir trabalhar politicamente do seio da classe trabalhadora, das grandes massas, a questão dos direitos democráticos a partir de suas condições de vida concreta. Mas como é que você vai trabalhar essas condições de vida concretas se você está dividindo a trincheira com gente que é a favor do programa do Paulo Guedes? A FHC é a favor. A FHC o dia desse foi para o Twitter e elogiou o programa do Paulo Guedes. A Globo é a favor do programa do Paulo Guedes. A Folha de São Paulo, o Estadão, todo mundo é a favor do programa do Paulo Guedes. O problema deles é um problema tópico com o Bolsonaro. E se Bolsonaro der uma comportada, mudar um pouco aspectos da sua governança, o problema deles com o Bolsonaro acaba, inclusive. Porque o próprio FHC falou que é contra impeachment, é contra fora Bolsonaro. Porque ele está achando bom, porque o Bolsonaro, depois do Queiroz, está mais comportadinho, percebe? Então, assim, qual é o sentido dessa frente, concretamente? E aí fica se repetindo, Leonel, esse negócio de defesa da democracia, defesa da democracia, defesa da democracia, defesa da democracia, e não se pergunta o que deveria ser básico para todo comunista, socialista, anarquista, trabalhista, que é como a classe trabalhadora, em sua maioria, especialmente setores não organizados, estão vendo essa palavra de ordem de defesa da democracia. Isso as toca, isso as mobiliza. Qualquer pessoa que fizer essa pergunta, sinceramente, eu acho que a resposta vai ser não. Se a resposta é não, como eu tenho certeza que a frente deve ser pensada de acordo com as necessidades da classe trabalhadora, sem prejuízo de fazer alianças mais amplas, unidades táticas, em defesa de liberdades formais democráticas, sem problema nenhum. Como teve, foi no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, no caso do Glenn Greenwald, que queriam deportar ele, censurar, teve um ato na Associação Brasileira da Imprensa, se não me falha a memória, que estava todo mundo lá. Foi um ato gigantesco em defesa da liberdade de imprensa e tal. Não tem problema nenhum, sabe? Tranquilo. O FHC e o PSDB quiser fazer alguma coisa contra qualquer medida de aprofundamento do autoritarismo, por exemplo, o governo Bolsonaro foi divulgado agora que está espionando, colhendo informações de servidores públicos, de professores, de policiais do movimento policial antifascista. Qualquer setor liberal, conservador, que quiser se pronunciar contra isso, quiser se colocar contra isso, quiser entrar na justiça, quiser fazer uma representação no Ministério Público, maravilha, ótimo, eu acho perfeito, percebe? O X da questão é, massa, só que isso não vai trazer a classe trabalhadora para a gente.
E aí, vamos criar o nosso movimento, os nossos espaços, a nossa frente popular, para aí sim colocar os problemas concretos da classe trabalhadora no centro do debate político. É verdade, Jonas, até porque eu faço a comparação que o Brizola conseguia fazer a leitura da geopolítica mundial, mas ele levava benfeitoria para o povo, levava uma luz para a favela, o projeto Uma Luz na Escuridão, levava o saneamento, foi o governador que mais fez sobre saneamento, 18 mil quilômetros de saneamento aqui no Rio de Janeiro, ou seja, dava casa, dava o colégio, você vê, e uma escola não era qualquer escola, uma escola que aguçava o pensamento crítico, né? Era ali a espinha dorsal para a gente quebrar esse modelo neoliberal, ou seja, você vê, você tinha na quinta série uma cartilha que dizia, eu gosto muito de repetir isso, você imagina você colocar uma cartilha na quinta série para meninos e meninas novos ali da favela, da periferia, dizendo quem somos e de onde viemos. Por que tratamos o índio como um ser atrasado? Por que tratamos o trabalhador de baixa renda com desprezo? Por que o negro tem a necessidade de alisar seus cabelos, perdendo sua negritude? Por que educamos as meninas para a submissão, repetindo os mesmos erros da sociedade? Por que o Brasil está isolado perante seus irmãos latino-americanos? Ou seja, na quinta série, você tiver dado a continuidade no investimento maciço em educação, você vê, gastava-se praticamente 45 dólares por aluno por mês. Quer dizer, isso é uma questão genial, uma coisa que não estava na agenda política na década de 80 e 90, a questão da educação, Jonas. O menino entrava ali raquítico, desnutrido, e aquela história que o Darcy gostava de colocar muito, olha essa história que o menino que não comeu quando era novo, tá raquítico, ele nunca mais vai aprender, joga, não tem como salvar. Pelo contrário, o CIEP mostrava que em 6 meses ele estava recuperado, nutrido, e tem uma pesquisa que mostra que os alunos do CIEP tinham um desempenho melhor do que da rede privada na época, pela questão do tempo integral. E ali começava a se desenhar, inclusive, os tigres asiáticos na década de 90, desde Taiwan ou a Coreia do Sul, na questão da educação, e que depois todo mundo gosta de citar como grande exemplo, né? Mas os modelos que eles implementaram era praticamente um modelo do CIEP. Ou seja, aqui eu escuto muito no lugar que eu vou, na favela, olha como era importante, o meu filho chegava só de banho tomado, de barriga cheia, eu só botava ele para dormir, quer dizer, eu podia trabalhar, era a união da família, o final de semana servia como festa de 15 anos, festa de casamento, festa junina, festas comemorativas da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, uma fartura para o povo, né, Jones? Eu queria... As pessoas vão perguntando alguma coisa, eu vou jogando as perguntas também, a gente vai fazendo essa interação, muita gente está entrando e cumprimentando. O Douglas Fortunato diz, Jones, poderia falar sobre o qual nocivo é o discurso pós-político na conjuntura atual? Saudações brigadistas. Como é que você vê essa... Veja, esse discurso ele é tão nocivo que ele está espalhado por todo canto, né? Eu lembro, Leonel, e aí eu faço questão de lembrar isso, porque eu critico antes de ser moda. Quando a Tabata Amaral fez aquele discurso lá contra o Ricardo Vélez, e aí todo mundo bateu palma, eu fui, claramente falei assim, olha, gente, cuidado, porque a crítica que ela fez é que não tem planilha, não tem tabela, não tem planejamento, mas peraí, se esse governo tivesse planilha, tabela, projeto, seria bom para a educação? Que crítica é essa? Como assim esse negócio de, não, é porque falta planejamento, Veja, planejamento é fundamental na gestão pública de qualidade e comprometida com as causas populares. Lógico, é pressuposto. Uma boa gestão participativa, transparente, com planejamento, com horizonte estratégico de onde se quer chegar. Agora, isso só se concretiza em algo positivo a depender da tática e da estratégia política, do programa político que está ali guiando essa questão. A técnica está submetida à política. E hoje, nas esquerdas, esse negócio do discurso do bom gestor é um discurso universal, né? É um discurso do gestor responsável. Veja, qual é o sentido de, por exemplo, o Ciro Gomes está dizendo que nunca teve um dia de déficit, como se inclusive fosse um grande mérito. Sou o gestor. Qual é o sentido do Haddad, que foi apresentado na campanha?
de 2018, não, eu fui o melhor ministro da educação, eu construí 200 escolas. E aí, veja, se vocês repararem na campanha do Haddad de 2018, ele nem sequer falava do projeto político-pedagógico dessas escolas, dessas universidades. Era só tudo, não, eu construí tal. E o número é importante, é claro, só que é importante dentro do projeto político do que se está colocando ali. Há uma perspectiva hoje muito forte, de negligenciar a dimensão política própria da política, né? Uma dimensão moral. E aqui tem até outra coisa, Brizola, que eu esqueci de falar na fala anterior. Veja, eu não tenho problema necessário, para mim não é necessariamente um problema em se aliar com a direita, sabe? Eu acho que o problema não é aí. O problema é se aliar com quem, para quê, a partir de que princípios. Eu acho que uma política realista e revolucionária, ela parte do pressuposto que se você tem a hegemonia do processo político e se essa aliança vai ajudar em você chegar mais forte, não tem problema. Tem até o exemplo que eu sempre uso, o Brizola, quando foi candidato lá no Rio Grande do Sul, ele se aliou com os integralistas, né, que eles tinham bases importantes. Exatamente. O Brizola precisava, se aliou com os integralistas, quando ganhou o governo, isolou os integralistas, eles saíram menores do que entraram no governo. O problema é que aqui no Brasil, nas experiências dos últimos anos, se fez um negócio que era um suposto realismo político. E que também está permeado por um discurso tecnicista, que é assim, a gente não tem maioria para governar. Se não tem maioria para governar, o que é verdade, a gente vai se aliar com Deus, o mundo e o Satanás. E aí já tira o povo da política, porque nem pensa em chamar o povo para o centro da política, em tentar organizar as massas para pressionar o legislativo, em fazer pressão direta. Já tira o povo da jogada. Então a gente vai se aliar com o PMDB, com a Rede Record, com a Rede Globo, com o usineiro, com o latifundiário, com mineradora, com construtora, lá. Porque é necessário essas alianças para fazer mudanças. Só que as mudanças são abandonadas. Por que elas são abandonadas? Porque se fazer as mudanças, rompe as alianças. Aí no final, depois de um tempo, se aliou com a Record, por exemplo, contra a Globo, e a Record sai mais forte do que o começo da aliança, e agora é ponto de lança do bolsonarismo. Então, assim, não, mas porque não tinha maioria dos deputados, como se política fosse uma ciência exata. Que, não tinha maioria dos deputados, até porque se fosse por esse prisma, inclusive, nem precisaria ter tido o golpe de 64, porque a gente não tinha maioria dos deputados no golpe de 64. Então, a direita poderia, com a maioria dos deputados, barrar as reformas de base e estava tudo resolvido. Sabe? Política não se pensa assim. Eu acho que isso é fundamental, especialmente para a juventude que está se formando em outra dinâmica política, não pegou a experiência dos últimos 15 anos, ler muito, inclusive, estudar bastante, não só os clássicos de Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, mas também o pensamento social brasileiro, Florestan, Cláudio Moura, Darcy Ribeiro, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, por aí vai, para conseguir pensar o seguinte, veja, a política ela é fundamentalmente que projeto que você tem, é a parte disso, que tática de estratégia você desdobra, que política de aliados, que política de alianças, e que forma de comunicação e organização você vai para criar força para concretizar o seu projeto. E aí, claro, é necessário, em alguns momentos, flexibilidade, sim, não tem problema nenhum. Agora, essa flexibilidade sem abrir mão de princípios. Acho que isso é o fundamental, sem abrir mão de princípios. A gente não precisa querer ser o radical. Eu sou comunista, marxista-leninista. E aí o fato de eu ser comunista, marxista-leninista, não faz com que em todo canto que eu vá falar sobre ditadura do proletariado, necessariamente, porque eu não sou louco. Então, se eu for debater num espaço, por exemplo, numa igreja evangélica, se eu for debater numa escola, for debater numa associação de advogados, de engenheiros, eu vou buscar cada vez mais colocar perspectivas de um máximo de radicalidade possível, debater os temas fundamentais em cada setor social que eu estou inserido. Então, por exemplo, eu não vou debater com os engenheiros a ditadura do proletariado, embora eu fale da necessidade fundamental da Revolução Brasileira. Eu vou debater com ele da necessidade de uma política anti-privatizações, uma política de desenvolvimento científico-técnico nacional, da preservação das riquezas nacionais, uma política de industrialização voltada para as necessidades das grandes massas do povo brasileiro, e por aí vai, percebe? Então, e a partir disso você vai construindo uma maioria social, né? Como fala o povo das brigadas populares, o Douglas, que é brigadista. Você vai construindo uma nova maioria social. Então,
se espantem e corram muito de quem resume a política a um dado técnico, de quem fala que o problema é planilha, que o problema o mesmo discurso da Tabata, que criticou o Vélez porque não tem planilha, não tem dado, não sei o quê, justificou a votação dela na reforma da Previdência, porque, segundo ela, não, o número está dizendo aqui que a dinâmica funciona assim, assim, assado, então é isso mesmo, tem que aprovar, não tem o que discutir. Claro, veja, o número é falso, a interpretação, mas mesmo se fosse verdade, foda-se o número, a gente vai colocar uma posição intransigente em defesa da reforma, em defesa da Previdência, e aí, se existir de verdade um déficit, coisa que não existe, a gente vai tirar de outro lugar, a gente vai fazer mudança na política tributária, a gente vai revisar políticas de desoneração fiscal, que são criminosas. A cidade do Rio de Janeiro deu vários exemplos de política de desoneração fiscal, a cidade do Estado, né? Política de desoneração fiscal criminosa. Então, há sempre possibilidades políticas de fazer outra coisa. Então, o conselho que eu daria para o jovem é sempre destacar que esse discurso tecnicista é um discurso sempre falso, é um discurso sempre perigoso e potencialmente aliado das classes dominantes. Nosso discurso é sempre político, ainda que essa política tenha, sim, que estar amparado em estudos, preparo técnico, preparo teórico. O Brizola, no trabalho legislativo dele, ele tem assessoria, tem pessoas que estudam, que passam dados, tudo isso. Isso é fundamental, mas o importante mesmo é o direcionamento político do trabalho. Esse que vai ser sempre o fundamental da coisa. Para para quem você faz política. Como diria a Bíblia, né? A que senhor você serve, porque não é possível servir a dois senhores. É verdade, né? O Brizola gostava de fazer muita analogia do caminhão que, para empurrar qualquer um ali, para empurrar, sair do atoleiro, serve, mas quem tem que estar na boleia, no timão, né? Tem que estar ali, a importância é quem é que vai estar na boleia, no timão, né? Eu queria só fazer uma outra pergunta aqui da pessoa, o Alejandro, vou pedir para colocar aqui na tela. Com o precariado aqui, com a uberização, com entregadores de iFood usando bicicleta do Itaú, entregadores estão com paralisações e planejando o próprio app ainda. Diante da crescente automação no mercado de trabalho e desta realidade precariado, como fica o trabalhismo? Que esquerda dialoga com essas pessoas? É uma lógica, né? Porque eu tenho visto muito aí, mestre, eu assim, vamos criar o próprio app, ou seja, vamos criar uma alternativa, mas você não tira ele, né, dessa precarização do trabalho. Né? Vamos criar agora uma outra precarização, mas você não muda as condições de trabalho. Ou seja, não está sendo discutido isso que você coloca muito bem, Jones. Quer dizer, você não vai mudar a vida dele, vai mudar de patrão, por exemplo. Né? Uma coisa que a esquerda não atentou, e eu, como parlamentar, eu fui um dos primeiros a combater essa questão da uberização, e que teve um processo muito grave no Rio de Janeiro contra os táxis. E com um diálogo com os taxistas, claro que é uma categoria que tem diversos setores ideológicos, tem mais à direita, mas era a primeira que estava no front combatendo a uberização. E aqui no Rio de Janeiro eu comecei a ver, inclusive com a pesquisa da COP, do FRJ, que o Uber, né, ele competia com os grandes modais de transporte público, como metrô, trem, ônibus, e praticamente aniquilava o táxi. Né? Era praticamente um dumping e um monopólio por trás, quer dizer, um domínio total. Eu cheguei a calcular o valor quilômetro, o patinete ele era mais barato do que o patinete elétrico. Quer dizer, condições, quer dizer, como é que você vai sobreviver isso? Só uma precarização total do trabalho. E a esquerda aqui demorou para entender, fui até combatido, não, Brizola, mas é o direito do cara trabalhar, melhor do que não ter emprego, quer dizer, eu falei, mas peraí, isso aqui atenta contra, isso aqui faz parte das perdas internacionais da nossa economia, né? Eles estão aqui praticamente derrubando o que a Parmalat veio e fez no Brasil, acabou com as cooperativas, depois botou o monopólio e depois ela deu o preço. Quer dizer, é preciso atentar. Como é que você vê essa luta e a esquerda dialogando? Às vezes eu vejo uns diálogos meio transversos, equivocados, sem fazer uma análise da própria história. Eu vi já a discussão em São Paulo, a gente não quer CLT, porque a CLT
é de um governo fascista. Quer dizer, uma salada mista, né? Uma confusão. Como é que vai dialogar, de fato? Você acha que a esquerda está perdendo esse diálogo, não está sabendo, de fato, fazer o Silvio Gouveia, um dumping social? Claro, isso mesmo também. Como é que você coloca esse diálogo, né? Como é que fica? Você acha que o trabalhismo, nesse sentido, a realidade, como fica o trabalhismo para dialogar com essa classe, né? Porque é uma precarização total, a falta de uma industrialização, de investimento em tecnologia, do pleno emprego, é isso que você estava falando. O que adianta ter aquilo que o Brizola falava? Por que adianta ter déficit controlado, númerozinho bem, inflação controlada, se o povo está morrendo de fome? É o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. As pessoas estão morrendo de fome, já. Aumentou o número de moradores de rua, assim, mas é coisa assim absurdamente. Tu anda na cidade do Rio de Janeiro, que tinha de 14 mil, tá mais de 25 mil pessoas morando na rua, sabe? As crianças aqui, o Crivella sequer consegue dar cesta básica de alimentação, não garante a merenda das crianças, é um canalha. Quer dizer, ainda diz que gastei 300 mil cestas básicas com as crianças, porque em 5 meses, para 650 mil alunos, quer dizer, praticamente não deu nada. Né? Como é que a gente tem esse diálogo com essa classe? Olha lá, existem táxi, metrô, ônibus, BRT, Bax, máfia veio com o Uber, que precarizou o trabalho, vampirizou o nosso fluxo monetário, trouxe um serviço sem qualquer fiscalização e uma competição acovardada. O Uber está cada vez mais caro. Veja, Leonel, eu quero começar sem querer pagar de profeta do óbvio, agora que o jogo está dado, mas veja, em 2016, eleição de 2016, aqui em Recife, a gente saiu, né, na frente esquerda, né, pessoal PCB e tal, e o candidato na época do pessoal, Edilson Silva, que hoje está no PCdoB, ele usou como mote de campanha uma coisa assustadora, Recife, cidade empreendedora. Esse foi o mote de campanha, um negócio assim, feio não, se amostra. E o Edilson virou um defensor do Uber. E aí eu lembro, na época, várias polêmicas, eu mesmo critiquei muito ele. E aí ele veio chamar eu e outros de ludistas. Como dizer que a gente era tipo um movimento operário ali no começo do século XIX, que quebrava as máquinas e não estava entendendo um avanço tecnológico, né? Um avanço tecnológico, que é a desculpa safada para tudo, né? Que a tecnologia é Deus, ela faz tudo sozinha. Pois bem, isso foi em 2016. 4 aninhos só se passaram. 4 anos. O Uber e outras empresas de outros monopólios internacionais. Porque vamos lembrar, assim, quando lembrar que Uber, iFood, esse negócio não é um garoto nerd de garagem que teve uma ideia genial. Isso não, é monopólio internacional, global, que influencia a política dos estados, mundo afora. E bancos internacionais, né, Josi? Exatamente. Que reconfigura a legislação trabalhista, reconfigura a dinâmica de transporte, que reconfigura toda a dinâmica de ocupação do espaço e toda a dinâmica, inclusive, de produção cultural. Então, hoje, por exemplo, é muito difícil, antes da pandemia, é claro, né? Você pensar num show sem acertar previamente com a Uber, que a Uber direcionasse carros específicos para lá, e aí, enfim, várias consequências aí. Então, você veja, então, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que sair do fetiche da aceitação passiva desse discurso apologético da burguesia, que não, é a inovação tecnológica e acabou. Acabou, não. Essa é a primeira coisa. A gente tem que discutir com mais seriedade esses processos de mudança tecnológica. A gente não pode aceitar esse discurso, não, tem uma avanço tecnológico e acabou. Não. Acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é preciso ter um pensamento mais complexo. Porque, veja, Brizola, essa questão dos taxistas, se demonizou os taxistas, né? Ah, não, porque tem máfia envolvida, porque tem praça que é ligado a bandido e não sei o quê. E aí se pintou o taxista com aquele estereótipo do machão antigo e Uber moderno, é dinâmico, vai ter mais mulheres e não sei o quê. O mundo é complexo, sabe? Quem caiu nesse discurso empoderado dos grandes monopólios, foi feito de otário. Eu posso dar até um exemplo semelhante, que na época que o Brizola era governador do Rio de Janeiro, se queria criminalizar o carnaval falando da associação das escolas de samba com os bicheiros. E que tem mesmo, tá ligado? E que tem. Só que o mundo é complexo. Disso, você querer boicotar o carnaval. Ô, Johnny, só fazer uma parte para você, para tu ter uma ideia, você coloca muito bem. A antiga, o Eduardo Paes, o prefeito antes do Crivella,
tentou fazer uma licitação para o Sambódromo, ninguém participou. Só a Liesa com os bicheiros que participaram, porque eles administravam de uma maneira ali. Você vê como sempre teve essa participação e não tem como romper, praticamente impossível. É isso. Não, e aí não dá para pensar essa complexidade da coisa se você cair num discurso meio histérico. Não, é tecnologia, acabou, é isso, vamos lá, todo mundo. E não se pensou concretamente nas consequências disso. Percebe? E agora que está começando a pensar no quanto o Uber, alguém citou aí que o Uber faz uma política de dumping, faz muito. O Uber, ele chega na cidade, bota o preço lá para baixo, para colocar em falência taxista, motoboy, que várias cidades ainda trabalham com motoboy, mototáxi e tal. Depois que ele domina o mercado, ele joga o preço lá para cima, ele aumenta a taxa que retira dos motoristas e por aí vai. Então, você veja. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente precisa ter um ensinamento, sabe? Não é aceitável, como aconteceu em 2016, uma figura que sai numa chapa representando o PSOL, numa aliança com o PCB, o discurso Recife, cidade empreendedora, viva o Uber. Né? Isso não é aceitável. Essa é a primeira coisa. E aí a segunda. Há todo um discurso terrorista de empreendedorismo. Você é empreendedor, você é patrão de você mesmo e tal. Eu já gravei até vídeo sobre isso no canal, fiz muito material sobre isso, que a gente tem que dialogar com a classe trabalhadora, porque tem várias pesquisas no Datafolha que a pergunta é o seguinte: você preferiria trabalhar autônomo ou ter um emprego com direitos? A maioria responde emprego com direitos. Agora, quando a pergunta é: você prefere manter o seu emprego atual ou trabalhar autônomo? A maioria responde trabalhar autônomo. E aí tem uma série histórica do Datafolha que mostra que se mantém. As pessoas estão dizendo: porra, hoje eu tenho poucos direitos trabalhistas, minha condição de trabalho é ruim, eu trabalho, o transporte público é ruim. Então, é claro que você chegar para um trabalhador e dizer assim: meu irmão, hoje você vai se manter nisso ou você vai tentar a vida como autônomo. É claro que a maioria dos trabalhadores vai dizer assim: pô, quem sabe eu com um negócio meu próprio, eu não vou, sabe, ter uma situação de vida um pouco melhor. Mas a classe trabalhadora brasileira, e aí, de novo, isso não é opinião minha, não. Pode pegar aquela série de pesquisa histórica do Datafolha. A classe trabalhadora brasileira, majoritariamente, ela é a favor da participação do Estado da economia, de direitos trabalhistas e tal. E a própria contra-reforma trabalhista nunca teve apoio majoritário da classe trabalhadora e até hoje saiu uma pesquisa, finalzinho do ano passado, mostrando que mais de 74% dos brasileiros consideram que a contra-reforma trabalhista piorou suas condições de trabalho. Então, há um espaço gigantesco para a gente debater as relações de trabalho, para cobrar, sim, vínculos trabalhistas, para cobrar CLT, e aí acaba que esse negócio de CLT é fascista, que isso é um discurso falso. Outro dia desse, Brizola, isso é até preocupante. Veja, eu, como comunista, tenho uma porrada de críticas à primeira fase do governo Vargas, né, de 1930 a 45, uma porrada. Agora, eu nunca chamei o governo Vargas de fascista. Eu acho que a gente tem que, inclusive, na crítica, qualificar a crítica, percebe? Porque não dá para a gente fazer a mesma crítica que o PSDB, não dá para fazer a mesma crítica que Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo, que desse programa dele, está chamando o Vargas de fascista e louvando o que ele chama de Revolução de 1932. Assim, não, sabe? No dia que eu tiver o mesmo discurso que Reinaldo Azevedo, tem algo errado com o meu discurso, né? Essa é que é a questão. Então, veja, há um espaço gigantesco para a gente debater direitos trabalhistas, sim. Porque se você chegar para a maioria dos motoboys, dos entregadores, e falar assim: meu irmão, pesquisa aqui. Você quer ter direitos trabalhistas sem redução do seu salário? A maioria vai dizer sim, porque o terrorismo que fazem é dizer que, assinar a carteira, seu salário vai baixar para um salário mínimo, porque muitos deles, embora tenham um custo gigantesco de combustível, de alimentação, de manutenção da moto, no valor bruto, não o líquido deduzido dos custos, no valor bruto, tem uma renda maior que o salário mínimo. Então, o cara ganha 2.000, 2.500, gasta 1.000, 1.500 por mês. No final, é um salário mínimo, mas ele bruto tem um pouco mais. E há um terrorismo gigantesco das empresas dizendo que se assinar a sua carteira, seu salário baixa para um salário mínimo, ou para um salário comercial, percebe?
Então, isso que se tem que desconstruir com a galera. E, para concluir, veja, tem outra coisa. Esse negócio de automação gerando desemprego, isso também é falso. A automação gera desemprego de acordo com a política econômica, com o modelo econômico que está vigente. Esse negócio não há, porque... Meu irmão, não existe país que hoje mais investe no mundo em ciência e tecnologia, em PIB, como se fala, em pesquisa e desenvolvimento, que a China. A China é um país que está praticamente 30 anos numa situação na beira do pleno emprego. Sabe, com a taxa de desemprego na média de 4% para baixo controlado. Agora, no auge da pandemia, a China tem só 5,2% de desemprego. No auge de uma pandemia, a maior pandemia global. Então, assim, esse negócio... E aí ninguém duvida que a China tem um nível de desenvolvimento científico técnico, de desenvolvimento de máquinas e equipamentos infinitamente maior que o brasileiro, né? Esse negócio, não, o desenvolvimento tecnológico vai causar necessariamente desemprego, então a gente tem que ver alternativas. Isso é falso. Isso é um discurso falseado. Existe uma esquerda namastê, uma esquerda fofa, colonizada, que aceitou um discurso europeu, um discurso que é muito bonito para a França, é muito bonito para a Holanda, é muito bonito para a Noruega, que a Noruega divulga para o mundo desistir da indústria sendo um dos maiores polos industriais do mundo, né? Aí é muito bom, que é assim, não, vamos desistir da indústria porque a indústria polui, isso aí. Veja, pensar a questão ambiental é uma urgência. Eu defendo uma ecologia marxista. Agora, isso não nega nenhuma necessidade de industrialização, política industrial, aumento da complexidade da estrutura econômica, preservação e ampliação e intervenção direta a partir da economia pública da indústria petroquímica, da indústria naval, da indústria aeroespacial, do complexo do petróleo e gás. Eu também tiro muita onda, Brizola, porque é inevitável que na eleição de 2016, no Rio de Janeiro, existe uma concordância ali fundamental entre os candidatos do PT e do PSOL. Do PSOL bem menos, da candidata do PT, a Márcia Tibura, que foi o auge disso. Que é achar que é possível sustentar uma cidade do Rio de Janeiro com agricultura, artesanato e turismo. Assim, nada contra o turismo, nada contra a cultura, o artesanato, a culinária, é fundamental, são áreas que devem ser muito apoiadas, só que não é possível sustentar um estado, uma cidade, uma metrópole como o Rio de Janeiro, ou um país de 210 milhões de habitantes, com turismo e culinária. Né? Não é possível, assim. A gente precisa ter uma economia pública, e aí eu, enquanto socialista, enquanto comunista, defendo uma economia gerida pelos trabalhadores, uma economia planejada, uma economia que não seja voltada para gerar lucro para monopólio capitalista. A gente precisa debater com seriedade um processo de industrialização e de geração de empregos, de pleno emprego, porque o Brasil tem uma série de carências. Por exemplo, se o Brasil tivesse um programa digno de construção de moradia popular, de universalização do saneamento e de construção de infraestrutura pública, como parques, bibliotecas, museus, infraestrutura de cultura, a gente zerava o desemprego no Brasil. Acabou. Percebe? Então, o problema não é avanço tecnológico que está gerando desemprego. Não é avanço tecnológico que está gerando desemprego. É uma política econômica combinada a um modelo econômico que é feito para colocar a maioria, a massa da classe trabalhadora brasileira na situação de desemprego, na situação de reserva de mercado, para manter sempre baixo e controlado o valor da força de trabalho. É verdade, esse fetiche tecnológico, né? Distribuição, avanço é reforma agrária, distribuir renda, combater essa que se coloca muito bem, exploração do homem pelo homem. Isso é real, né? Então, a grande questão é que esses liberais eles fazem o sequestro do orçamento público, né? Para jogar para a questão privada, que nem fazem com o SUS, ou seja, esse modelo híbrido sai do público para o privado, mas não quer ir do privado para o público. Quando aqui se aventou, no meio da pandemia, de começar a pegar os leitos da rede privada, eles começaram a dar um grito. Tanto é que, não, peraí, eu vou construir os hospitais de campanha, então. Deixa que eu construa o hospital de campanha comigo, com isenção fiscal, depois você compensa. Ou seja, eles deram um pulo, não quiseram. Né? Porque já estavam ali os leitos assegurados aos planos de saúde, aqueles que estavam bem pagos. Essa era uma lógica. Eu vou botar uma pergunta aqui, Jones, eu vou botar do Luan Lira. Aí. Como transpassar as barreiras ideológicas ocidentais para uma transformação revolucionária do Brasil? Como aumentar a politização de massa de dentro dessa ideologia capitalista liberal? Haveria oportunidades, dado o atual ambiente geopolítico internacional,
de desalienação do neoliberalismo, dado o seu fracasso, e como aproveitamos isso para uma real transformação do Brasil? Aí, queria que tu desse uma respondida, e depois a gente já estamos uma hora que passou muito rápido, já a conversa está tão boa, Jones. Falou muito, né? E o tempo voa, que nem jogo de futebol bom. Quando tu vê, já tá apitando o final do jogo. Agora, eu queria só para depois a gente entrar sobre essa questão da América Latina, porque é uma contextualização sobre tudo, né? Nenhum país da América Latina vai dar certo se quiser sair sozinho no cenário, né? Então, esse momento é um momento de golpe na América Latina toda. Você estava falando da indústria aqui, você vê o Rio de Janeiro com a Lava Jato perdeu aquilo que talvez a Márcia Tiburi não tenha entendido a importância da engenharia naval no Rio de Janeiro. Exatamente. Da indústria fármaco nacional, da Fiocruz, da Farmanguinhos, aqui, que é de ponta. Ou seja, não é a indústria naval, não é construir estaleiro, é engenharia de ponta. Quer dizer, o Rio de Janeiro tinha uma engenharia que foi praticamente destruída com a Lava Jato e acabou com os empregos, né? Além também essa questão que você coloca lá atrás, que é importante também, da questão do mega evento na cidade do Rio de Janeiro, foi uma destruição, né? Foi uma grande armadilha, você lembrou bem, também te combatia aqui a questão da Olimpíada, da Copa, dessa maneira que foi colocada, que praticamente aniquilou o Rio de Janeiro. Queria que você pudesse, pedir para ele botar de volta a pergunta aqui do... Não, eu lembro dela. Tu lembra? Lembro. Tu lembra do Luan? Isso, agora está aqui na tela, agora que eu vi. Para a gente fazer esse diálogo depois e passar para a América Latina e tentar depois fazer um desfecho aqui. Beleza. Luan, é uma pergunta muito ampla, mas eu diria, no geral, 3 coisas importantes. Primeira coisa, eu acho que há uma necessidade na forma de comunicação, na simbologia, na forma de se apresentar, de ter uma conexão popular maior. Eu compreendo que durante os anos da hegemonia petista, os setores da esquerda socialista e comunista ficaram muito restritos a setores das camadas médias. Isso causou um prejuízo muito grande. Essa esquerda socialista, comunista, marxista, que é uma esquerda que tem taras específicas da classe média e taras específicas da universidade. Então, hoje, por exemplo, eu estava debatendo com algumas pessoas que tem aquela coisa que acha que marxista tem que ser ateu. E eu estou dizendo assim, bicho, irmão, tu quer ter um partido de massa pregando ateísmo num país em quase 100% da classe trabalhadora é religiosa, tipo assim, tá ficando doida, tá viajando, né? Sabe? E aí, só defende um negócio desse quem não entende e não está inserido na dinâmica de militância popular. Porque se tivesse inserido na dinâmica de militância popular, não teria dúvida que isso não faz nenhum tipo de sentido. Que saberia que qualquer trabalho de moradia, qualquer trabalho cultural, qualquer trabalho de movimento negro, de movimento de mulheres, qualquer trabalho de associação de moradores seria perdido para se ouvisse um discurso desse. Não, porque a religião é o ópio do povo. Sabe? Há uma necessidade de uma reconexão popular em todos os aspectos, em todos os prismas, fazer com que essa esquerda socialista, comunista, tenha cada vez mais uma inserção popular qualificada. E quando eu falo inserção popular qualificada, é uma inserção que vai contra a hegemonia liberal. Porque o que mais tem hoje é exemplo de gente que tem crescimento de inserção popular, só que tem cedendo ao discurso liberal, de empoderamento, de representatividade, de lugar de fala, de não sei o quê, vai incorporando tudo isso porque cresce mais fácil, é mais rápido, e por aí vai. Uma inserção popular cada vez mais qualificada. Há uma necessidade também, do ponto de vista teórico, mais geral, de um mergulho cada vez mais latino-americano e numa perspectiva de radicalidade, deseuropeizar essa esquerda brasileira. Acho que esse é um debate que eu concordo tanto com o Darcy Ribeiro nas conclusões, mas eu concordo na premissa, que é a necessidade de latino-americanizar e se Brasil conhecer o Brasil mais da fundo da esquerda. É muito Foucault, é muito Boaventura, é muito, sabe, é muito debates europeus descolados da realidade da gente, e uma dificuldade de compreender a diversidade desse país. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fui para Santa Catarina, ano passado, eu fui umas 3, 4 vezes para lá, e aí a primeira vez que eu fui foi muito interessante, porque eu compreendi a questão racial, a diversidade no Brasil. Então, em Santa Catarina, um amigo meu que cresceu comigo, a gente é da mesma favela, Borborema, o Felipe Bezerra, que foi fazer agronomia lá na Federal de Santa Catarina,
Aqui na favela de Recife, ele sempre foi chamado de galego, né? Porque aqui, quando uma pessoa é muito branca, a gente chama ela de galega. E lá em Santa Catarina, ele participa de espaços de movimento negro, porque lá ele sofre racismo. E não é só porque ele veio do Nordeste, não, porque tem isso também, essa dinâmica. É porque, para o padrão racial de Santa Catarina, ele é negro, sabe? Então, há no Brasil uma diversidade de questão agrária, uma diversidade de questão racial, uma diversidade de problemas de infraestrutura, de configuração e conformação da classe trabalhadora, de configuração religiosa. Então, por exemplo, a questão das religiões de matriz africana em Salvador tem uma configuração muito específica, diferente, e o próprio peso que essas religiões têm na política potencial, o já atual, é diferente do que é em Pernambuco. Então, a gente tem um continente gigantesco para conhecer, tem um Brasil gigantesco para conhecer, para entender, para lutar, para militar, para formular propostas. Isso não significa, evidentemente, nenhum tipo de nacionalismo metodológico, né? Quem me conhece sabe que eu sou um leitor ávido do Domenico Lossurdo, né? Que é um intelectual italiano. Sabe que eu sou um leitor também muito firme do Frantz Fanon. Todo dia, antes de dormir, eu leio alguma coisa de Lênin, porque acho que faz bem para a mente. Bebam água e leiam Lênin. Todo dia lendo Lênin. Agora, a gente tem que orientar nosso programa político, nossa formulação política, na perspectiva de uma revolução brasileira e latino-americana que seja profundamente latino-americana, sabe? Uma revolução brasileira que se conecte com as nossas raízes. E que recusa, inclusive, muito desse liberalismo progressista que ronda aí, que vem dos Estados Unidos, que vem da Europa, e que, por exemplo, no movimento negro é muito forte, né? E é um combate muito difícil que eu venho tentando fazer. Acho que um terceiro elemento é cada vez mais fortalecer um trabalho de base. Agora, fazer trabalho de base não como jargão, é trabalho de base enquanto proposta concreta, de fortalecer os movimentos de cultura, os movimentos povos de terreiro, a associação de moradores, criar cursinhos populares, sabe, de realmente estar na base, porque, veja, em 2018 teve um negócio tal de vira-voto, né, que foi bem interessante, importante e tal. E aí, nesse tal do vira-voto, se conseguiu reduzir bastante a diferença, porque a vitória de Bolsonaro seria muito mais esmagadora, né, se não fosse aquele movimento. E aí, repare bem, o que eu vi de militante que militou comigo na época do movimento estudantil, né, militante organizado, de outras organizações aí, e que estava falando que teve dificuldades de conversar com o povo, de que foi uma das primeiras experiências de ir para a rua para conversar e não sei o quê. Então, você vê, a pessoa é militante, organizada, e aí, em 2018, naquele movimento vira-voto, foi a primeira vez que ela teve uma experiência de concretamente conversar com Dona Maria, de conversar com o seu Zé, dialogar, aprender que o jargão dela, do DCE, o jargão dos espaços não serve, que tem que ter outro tipo de fala, tem que ter uma pedagogia política, não tem que tratar o povo como imbecil, partindo para pressuposto que ele não sabe de nada, como muito bem ensinou o nosso Paulo Freire, e por aí vai. Então, você vê, isso é um diagnóstico de um problema, né? O militante organizado, que foi pela primeira vez dialogar concretamente com o povo numa eleição de 2018, sabe? Então, eu acho que é um fortalecimento de um trabalho de base, uma afirmação de uma radicalidade teórica muito mais voltada para nossas raízes latino-americanas. E veja, quando eu falo afirmação de radicalidade, eu acho que não tem que ter medo de ser feliz, não. É radical mesmo. É radical. Acho que um dos grandes problemas, inclusive, do Boulos em 2018 foi que o Boulos deu uma domesticação na imagem dele. Ele quis se afastar de qualquer imagem de radicalismo, e quando perguntava a ele assim, Boulos, você é radical? Ele disse assim, não, eu radical? Radical é a realidade brasileira. Tem que dizer, sou radical, porque esse país está errado por causa disso, essa classe dominante é uma merda, por causa disso, e é isso mesmo, a gente é radical, a gente quer acabar com o analfabetismo, a gente quer acabar com o déficit de moradia, a gente quer expropriar essas empresas que foram privatizadas de maneira equivocada, e chutar o pau da barraca mesmo, porque, veja, tem uma, para concluir de verdade, Brizola, eu estou me estendendo muito, mas desculpa, mas tem uma característica que é muito interessante, os líderes que tiveram apelo popular no Brasil, né? Então, Prestes, Gregório Bezerra, Miguel Arraes, o próprio Leonel Brizola, o Olívio Dutra em outros tempos, o próprio Lula em outros tempos, todos esses líderes populares eles tinham uma característica que eu acho que é muito marcante, que é falar abertamente
a verdade, sabe? De colocar as questões assim. Pô, eu vi um discurso gravado, um negócio bem feioso, do Miguel Arraes, no começo dos anos 60. O Miguel Arraes estava conversando com agricultores da zona da Mata Pernambucana, e o Miguel Arraes dizendo assim: não, o meu governo vai ser muito difícil conseguir fazer a reforma agrária e garantir os direitos aqui dos camponeses, dos poceiros, porque os latifundiários mandam em Pernambuco, os usineiros mandam em Pernambuco e mandam desde a época do descobrimento do Brasil, 400 anos mandando, vai ser uma luta muito difícil, mas se eu conseguir ganhar, não sei o quê, vai ser um governo que vai fazer a reforma agrária, vai criar programa para os agricultores, vai apoiar os pequenos agricultores, porque esses usineiros só fazem explorar, não pagam salário, e falava real para o povo, dialogava real, e o povo se reconhece no problema, ele diz, porra, é mesmo, ele não me paga salário, ele me explora, ainda tinha a prática, inclusive, de uso de castigos físicos, eram muito comuns na zona da mata pernambucana, tal qual na época da escravidão, e tal, e as pessoas se reconhecem. O que as pessoas não vão se reconhecer, e não vão mesmo, é num Haddad, por exemplo, no Roda Viva, que não tem coragem de falar que o que aconteceu na Bolívia foi golpe, e um dos golpistas vai para o Twitter se vangloriar, dizendo que deu um golpe na Bolívia e que é isso mesmo, e vai dar golpe quem quiser, sabe? Essa postura de radicalidade, mas uma radicalidade não uma radicalidade esquerdista, desconectada das massas, porque isso é muito importante. Eu não defendo nenhum tipo de esquerdismo. Esse negócio de ficar no canto, dizendo que todo mundo é pelego e dizendo que a Revolução Socialista é amanhã, isso aí não é comigo. Não é comigo. Agora, a radicalidade conectada com o trabalho de base concreto, conectada com o povo e conectada com os anseios de transformação revolucionária que o Brasil precisa, e que é contra essa burguesia que é dependente associada ao imperialismo e não com ela, né? Porque eu acho que, inclusive, já está mais que provado que dessa classe dominante aí não sai nada. É isso, Jones. Aqui o professor Aurélio entrou de colocar o brizolismo antes de tudo, é falar a verdade ao povo. E aí você estava falando da reforma agrária, eu me lembro que o Brizola ele ia quando o governador, quando ele começa o processo de reforma agrária, ele levava todo o secretariado, ele levava para escutar o povo. Ele não falava. Era uma coisa genial, era ele escutar o povo. Né? Ele escutava e dialogava depois de escutar com a verdade. Olha, então aqui é exatamente isso como a Raiz estava fazendo. Então você vê que tem esse fio da história, essa parte, por isso há uma identificação do povo. Né? Você vê na morte do político é que você vê o reconhecimento, né, de fato. Aí o povo vai, quando o povo vai ao enterro de uma grande liderança, isso aí mostra como é bonito. Né? Você vê o amor do povo e, na verdade, aquela liderança entender a importância do país. Só para a gente tentar agora, a gente ficava aqui 2 horas eu te escutando, João, e aprendendo, é uma coisa genial, para a gente fazer essa questão da América Latina, porque o Brizola tinha muito essa questão da América Latina, ou seja, o peronismo que dialogava com o trabalhismo, toda a América Latina, você estava falando que a questão religiosa Chávez sempre usava a palavra Jesus Cristo nos discursos, colocava, e foi demonizado, Cuba é demonizada, você vê, a Cuba tem a mortalidade infantil 8 vezes melhor do que a cidade do Rio de Janeiro. A mortalidade infantil na cidade do Rio de Janeiro é 12, alguma coisa por 100 mil habitantes, é uma coisa absurda. E não se fala nisso. Né? A taxa de mulheres grávidas também, pós-parto, também é altíssima. Quer dizer, 8 a 10 vezes. Opa, caiu minha câmera. Deixa eu ajeitar aqui. Eu queria que tu a gente desse um voo pela América Latina sobre essa questão, porque não está dissociado. Né? Este golpe que foi dado no Brasil, de fato, na Venezuela, tentaram na Venezuela, sucederam bem, de fato, com Evo Morales, no Equador também, bem colocado. Queria que tu desse só um panorama para depois tentar chegar aqui aos finais, para mostrar, porque ele não está o externo que define o interno. Né? Então, de fato, dentro da geopolítica mundial, como é que você vê esse avanço? Você estava falando muito da China, diante dessa pandemia, você vê que a China vai sair muito melhor do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos está com um problema gravíssimo de dívida, de desemprego, ou seja, não investiu em tecnologia, quis fazer guerra, matar lideranças de países, fazer guerra híbrida, e a China não invadiu país nenhum,
não assassinou líder político algum, investiu na sua indústria, você está falando do pleno emprego. Queria que você desse a volta ali, a importância da América Latina na contextualização dessa política mundial, como é que a gente faz esse enfrentamento, né, do Bolsonaro, que tem um olhar para o Trump, não é nem para os Estados Unidos, é pior ainda. Né, é uma coisa tão grave, que é uma submissão ao Trump, né, não a um país, ainda é mais grave ainda. Veja, Leonel, o nosso grande Simão Bolívar, ele já dizia, no século XIX, que os países da América do Sul não tinham chance de sozinhos alcançar uma verdadeira soberania, que isolados, de costas um para o outro, eles seriam uma presa fácil do grande irmão do Norte. Todos os grandes pensadores revolucionários da América Latina, e eu, quando digo revolucionário, eu digo nem necessariamente comunistas, né? Que Simão Bolívar não era comunista, nem existia um movimento comunista nessa época, José Martí, Artigas, tantos outros, e até os marxistas, Mariátegui, Che Guevara, René Zavaleta e por aí vai, eles sabem a importância de pensar a América Latina enquanto um projeto conjunto de emancipação. O Nelson Werneck Sodré, ele dizia que um dos maiores erros da historiografia oficial é pensar a América Latina de costas. E até, aliás, de pensar a América Latina como se fosse um país de costas para os outros e não perceber a unidade fundamental desse continente. E até quando parece que o país é totalmente alheio aos movimentos da América Latina, como é que é o caso do Brasil, você vê que o Brasil está inserido nos ciclos políticos da América Latina. Então, o ciclo de golpes, ditaduras militares no passado, o ciclo de golpes e de avanços conservadores agora, você percebe, evidentemente, com dinâmicas nacionais particulares, você percebe elementos interligados de ondas políticas da América Latina. Isso acontece porque há muito mais unidade do que o colonialismo cultural e o imperialismo quer deixar a gente ver na América Latina. A América Latina, ela tem uma dinâmica em que um projeto soberano precisa de outro projeto soberano do vizinho e assim vai. Uma das grandes tragédias da nossa época recente, repare bem, o Brizola citou que na campanha da legalidade, né, foi a primeira vitória popular contra um golpe, que conseguiu efetivamente barrar o golpe. E se pá, eu tenho dúvidas sobre isso, eu até consultei um amigo da Argentina, que é pesquisador de questão militar, que talvez aquela tenha sido a primeira, na América do Sul, a primeira vitória político-militar sobre um movimento golpista também de caráter militar. Depois dessa experiência, a experiência mais exitosa de unidade político-militar popular é a experiência venezuelana. Nunca na história da América Latina se conseguiu manter um projeto popular no governo por mais de 20 anos sem um setor significativo das Forças Armadas ser cooptado por um golpe. Isso por si só é um fenômeno, assim, para qualquer militante, qualquer estudioso se perguntar o que porra foi que aconteceu ali, sobre a liderança de Hugo Chávez, se conseguiu se formar um corpo militar verdadeiramente patriótico, anti-imperialista, que não se deixa cooptar pelo imperialismo para operar um golpe de Estado, uma ditadura militar. A militância brasileira, muito fofa, muito liberal, ela não gosta porque ela fala que o governo é militarizado, né? Não, é um governo militarizado, Maduro é feio e tal, e não aprende com esse fenômeno. Aí está desesperado agora para entender por que tem 3 mil militares no governo do Bolsonaro, mais de 3 mil, aliás. Por que quando teve ano passado os protestos de massa no Chile, os militares foram jogados para a rua? Por que quando Lenín Moreno foi pressionado por protestos populares, ele também jogou os militares na rua e fez uma reunião, um pronunciamento para o povo cercar de generais? Porque no Peru, recentemente, teve uma semi-quartelada. Então, há um novo protagonismo político-militar na América Latina que acontece em todo momento de instabilidade no continente, em momento de acirramento da disputa global pela hegemonia do mundo, que antes era Estados Unidos e União Soviética, agora Estados Unidos e China, e mais uma vez os militares são chamados para o primeiro plano da política. A gente deixou de aprender com a experiência da Venezuela. E a própria Bolívia deixou de aprender com a experiência da Venezuela, que inclusive
explica a facilidade do golpe contra o Evo Morales, o Garcia Lineira, enfim, o governo popular na Bolívia. Então, veja, aprender com a América Latina é o centro da questão. Até um ex-companheiro de partido seu, o João Willis, que eu respeito por vários aspectos do seu trabalho, mas o João Willis vivia chamando o governo Maduro de governo militarizado. Teve uma vez que ele veio aqui em Recife, eu até brinquei com ele no auditório da Católica, eu falei, graças a Deus, porque não dá para enfrentar o liberalismo com discurso, né? O imperialismo com discurso. Então, graças a Deus que tem muita arma, que tem um exército forte, bem treinado, que criou as milícias populares, que criou uma doutrina de soberania nacional, que conseguiu formar um corpo militar patriótico, sabe? É por aí que se pensa. Então, veja, há que se fazer um esforço. Agora, existem integrações e integrações, Leonel. Eu acho que isso é fundamental. Porque, veja, qual foi o sentido da integração do governo Lula? Foi integração muito comercial, fundamentalmente. A integração cultural, evidentemente, que teve avanços, como, por exemplo, a lei de obrigatoriedade de ensino de espanhol no ensino médio. Foi importante. Né? Assim como o estímulo à criação de centros de estudos na América Latina, nas universidades brasileiras, a iniciação de cadeiras, de disciplinas, história da América Latina, nos cursos de humanos, todos esses elementos foram importantes, mas foram medidas muito tímidas. O Brasil ficou de fora da criação da Telesul. O Brasil nunca jogou peso em criação de um Banco do Sul de financiamento. O Brasil nunca jogou peso na criação de um mercado comum de benefício mútuo para os países da América do Sul. Muito se fala, por exemplo, porque o governo de Chávez não industrializou a economia, e realmente não é difícil, não é fácil não, porque um processo de ciclo industrial, ele se dá por 3 vetores, fundamentalmente. Ele se dá ou pelo mercado interno, ou por um processo de plataformas de exportação, ou por um processo de integração continental, mais regional, ou uma mistura das 3 em proporções variadas. A Venezuela não tinha mercado interno quando entrou, porque 80% da população estava entre a miséria e a pobreza, né? Não tinha como ser uma plataforma de exportação estilo Taiwan, Singapura, não era possível, e o próprio elemento de integração regional não foi suficiente para garantir um ciclo de industrialização. Então, por exemplo, esse elemento de soberania econômica, soberania tecnológica e proteção de mercados, o debate sobre a moeda comum latino-americana, que é fundamental também, o elemento de soberania monetária, claro, preservando a soberania monetária dos entes nacionais, pensar uma zona comum de circulação de moedas, enfim, um banco de financiamento latino-americano, todos esses elementos passam por um processo de integração que não seja ditado e controlado por interesses meramente capitalistas, como era a integração defendida pelo governo Lula, ainda que tenha tido elementos importantes. De novo, não estou negando que a política externa do Celso Amorim teve elementos importantes, sabe? Teve, mas foi integração fundamentalmente pautada por interesses comerciais, capitalistas, e não integração pautada pelo projeto bolivariano. O próprio Lula disse, e ele quer esquecer, mas eu lembro, que Lula, no encontro internacional com empresários na América Latina, na Colômbia, Lula falou que a América Latina não precisa mais da espada de Bolívar, a América Latina precisa de crédito. E aí ele errou, né? Errou feio. A América Latina precisa muito da espada de Bolívar. E debater isso, e fazer um esforço de socializar cada vez mais a cultura, a produção. E aí fala-se muito do cinema argentino, que é fantástico, é maravilhoso, o cinema cubano, mas a gente precisa debater também os autores e autoras da nossa América, né? Há pouco esforço nesse sentido. É trágico e um pouco até cruel, Leonel, como grandes pensadores e pensadoras como Teotônio dos Santos e Vânia Bambirra nunca receberam o reconhecimento que deveriam receber enquanto vivos. Grande Vânia. O Teotônio ainda recebeu mais reconhecimento do que a Vânia, mas, por exemplo, a Vânia, esse livro dela, o Catolicismo Independente Latino-Americano, é publicado no México, no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Peru, sabe? Uma porrada de edições no México. Porra, a Vânia Bambirra em alta conta, com uma grande intelectual, uma grande pensadora. Esse livro é tradução, se eu não me falha a memória, de 2013 a 2014. Percebe? Então, a gente é tão de costas para a América Latina que até os grandes pensadores brasileiros são pouco lidos, sabe? Isso é um problema gigantesco para a gente.
Então, ter um horizonte cultural mais latino-americano, ter um processo de solidariedade, porque assim, Brizola, eu acho impressionante como a política externa de certa esquerda é pautada pela Rede Globo e pela Folha de São Paulo, né? A Colômbia é um modelo para a classe dominante brasileira de narco-estado, né? A Colômbia todo dia mata um militante, mata um sindicalista, mata um defensor de direitos humanos, mata um guerrilheiro das Farc. E ninguém fala. Por que ninguém fala? A Colômbia é um satélite dos Estados Unidos, protegida pela mídia brasileira. Ninguém na mídia brasileira debate com seriedade dos grandes monopólios o que é a tragédia que é a Colômbia, e aí é todo mundo em silêncio. Aí morre uma borboleta na Venezuela, e aí vai a esquerda, é deputado, é vereador, é deputado estadual, fala mal da Venezuela, fala mal do Maduro, e dizer que é uma ditadura e não sei o quê. Ou então, quando foi aquele episódio que aconteceu contigo sobre a Coreia Popular, que eu até na época eu comentei, é incrível. Que o povo está discutindo, brigando sobre a Coreia Popular, a Colômbia, na semana que aquilo ali aconteceu, a Colômbia tinha comemorado entre aspas, né, 200 ex-guerrilheiros das Farc assassinados, um silêncio assim ensurdecedor dos monopólios de mídia, e não se presta atenção na situação, por exemplo, hoje da Bolívia, com o pós-golpe, que todo dia também tem militantes sendo assassinados, sendo presos, sendo torturados, e os grandes monopólios de mídia não falam nada da situação da Bolívia, porque agora tem um governo títere dos Estados Unidos, dos grandes monopólios, mas aí, para ser pautado pela mídia burguesa, para falar mal de Chávez, de Fidel, de Maduro, que também não é meu líder de preferência, várias discordâncias com Maduro, mas a minha prioridade é dar pau no imperialismo, e aí com Maduro a gente se resolve internamente, entre nós, sabe? Então, esse sentido de quebrar esse liberalismo e se ligar cada vez mais com as tradições da Pátria Grande, com as tradições de Simão Bolívar, de José Carlos Mariátegui, de Tupac Katari, de Che Guevara, de Fidel, de tantos outros, Darcy Ribeiro, que também pensou no o projeto Universidade Darcy Ribeiro, da UNB, antes do golpe, que é pouquíssimo comentado, como ele pensou uma educação, uma universidade voltada para pensar os problemas do Brasil e da América Latina, o projeto de História Nova, comandado pelo Nelson Werneck Sodré, para recontar a história brasileira numa unidade latino-americana, inserindo nessa história brasileira com protagonismo as lutas populares, a luta dos cabanos, dos quilombos, da Revolução Praieira, do Malês, da Sabinada, enfim, tudo isso foi se perdendo e a gente precisa ter muito mais esse horizonte. Agora, claro, né? A gente não vai ter esse horizonte se a vida da gente é repetir porcaria liberal dos Estados Unidos, né? Tá falando, sabe, de repetindo discursos que chegam pela gente via GNT, via outras coisas. E nesse caso, gostando de Barack Obama, tendo uma referência meio estranha, aí nesse caminho a gente só vai se afundar. E só para concluir, veja, tem um documento da CIA, que eu acho que é de 65, é pós-golpe, ou é 65 ou é 66, que a CIA dizia que os dois maiores perigos na América Latina eram Che e Brizola. E eu acho que isso é muito representativo, porque um comunista, né, um marxista e um trabalhista. O que a CIA enxergava? Porra, por perspectivas diferentes, mas esses dois caras têm no centro da sua agenda política uma luta anti-imperialista, uma luta concreta, verdadeira pela soberania nacional, uma luta com formas diferentes contra o predomínio absoluto dos monopólios nas economias dependentes. Esses dois caras são os principais inimigos. A CIA não precisa se preocupar com quem acha que uma vitória no BBB é o fim do racismo no Brasil, porque isso não é problema. Ela não precisa se preocupar com quem acha que colocar a pessoa no Jornal Nacional é uma grande vitória. Não precisa se preocupar, sabe? A CIA ela está tranquila com isso. A CIA ela só se preocupa quando você está debatendo soberania nacional, reforma agrária e políticas estruturais de combate às opressões, políticas efetivas, como, por exemplo, a política de segurança pública que questione essa política de guerra ao inimigo interno. Aí sim, aí você está combatendo racismo, né? Uma política que garanta creche de verdade, que garanta serviços públicos efetivos. Aí sim você está combatendo elementos de machismo estrutural, uma política em defesa contra a violência que sofre a mulher, que garanta realmente aparelhos públicos de verdade. Aí sim, mas com propaganda da Natura, com comercial da Rede Globo, aí, sabe?
Isso gera muito debate na internet, mas faz com que o analista da CIA durma tranquilo. Jones Manuel, uma alegria ter conversado, ter feito esse link do brizolismo com a junção do marxismo e Bolívar. Importantíssimo. Jones, eu quero te agradecer, é um prazer chegar agora aqui. Passou 1h30 que passou tão rápido que aqui, como eu falei, a gente poderia ficar horas debatendo sobre essa questão do país, da América Latina, e você toca muito bem. Eu acho que a gente puxou esse fio da história, eu fico muito feliz, no sentido também de fazer esse resgate, porque, Jones, eu vejo uma coisa, já finalizando, eu vejo a vitória do Bolsonaro e eu fico, claro, a gente se pergunta como é que chegamos a esse patamar, o acordar, olha, Bolsonaro presidente, uma coisa, mas é justamente do fruto dessa falta de entendimento, né, inclusive do campo da esquerda, do Brizola, do trabalhismo, né, da história que você estava falando, poxa, criticaram muito o trabalhismo e criticam ainda uma parte, criticam o trabalhismo, mas vem cá, né, esse corte histórico que foi 64, né, quem é que foi apeado do poder? Né? Foram os trabalhistas. Né? Então, quer dizer, eu sou contra o golpe, mas também sou contra o trabalhismo que estava no governo. Né? Então, justamente essa falta, talvez a gente tenha perdido esse fio de comunicação com o povo que você estava falando. Se importar com a conjuntura internacional, saber ler o tabuleiro polido, mas não levar melhoria e benfeitoria para o povo. Como é que se tem esse diálogo se nós não fazemos isso? Se nós não acabamos com esse racismo estrutural que você coloca, o que o CIEP combatia? Né? Você levar o saneamento, levar a casa, dar o título de propriedade para a mulher, né? Quer dizer, colocar a questão no debate central, né? A garantia de direito, de fato, para a criança, sujeito de direito, né? A Constituição na favela. Aqui o que mais me critica, fala, pô, Brizola, aqui, Estado do Rio de Janeiro, o Bruno botou o orçamento. Quando você direciona o orçamento, João, você bota aqui 30% para a cultura, quer dizer, hoje, e para a educação e para a cultura, hoje nem 25%, que é o mínimo, né? Ou seja, virou o máximo de aplicação. Né? Você vê, era defesa nacional e segurança pública, assistência e previdência. Quer dizer, de fato, a razão histórica do Brizola era isso, o patriotismo, né? E o bem-estar do povo. Então, eu quero te dizer, Jones, eu quero te agradecer mais uma vez, a todos que entraram e fizeram as perguntas. Depois a gente vai replicar essa live. Te desejar tudo de bom aí. Eu queria que tu fizesse suas considerações finais. Há esperança, Jones? Há esperança nesse país surrapiado, espoliado, e agora cada vez mais entregue ao imperialismo norte-americano. Você vê uma esperança nesse momento desse desgoverno, onde tem aumentado o racismo, tem cada vez saído mais, né, misoginia, a violência, aumentado a miséria, o preconceito com a favela. Você tem essa esperança? O que você acha do caminho do país? Veja, Ana, eu tenho sim esperança. Diria o comandante Fidel que nenhum povo vai ao matadouro sem lutar, né? Eu acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda, mas a gente está formando uma nova geração, está percebendo os limites desse liberalismo progressista, que daí não sai nada, uma nova geração muito mais radical, uma nova geração mais conectada com as demandas populares, com a linguagem do povo, que é pouco afeita a esse liberalismo progressista à la Barack Obama, que compreende a dimensão dos problemas estruturais das coisas. Eu tenho um orgulho de dizer que eu sou dessa geração e que eu venho ajudando a trazer muitos para esse caminho de pensar radicalmente o Brasil, pensar sem medo de falar que sim, eu sou radical, que sim, eu sou anti-imperialista, que sim, eu defendo a revolução com consequência, sem ser um discurso esquerdista, isolado da política do dia a dia, da política das massas. E eu acho que vai demorar, mas a gente tem condições de conseguir. Eu acho que hoje a gente tem poucos líderes de projeção, a gente tem poucas lideranças, sejam locais ou nacionais, que estão na perspectiva trabalhando realmente para a radicalidade. Felizmente, temos exceções, como é o teu caso, como é o caso do Glauber, como é o caso de uma dimensão um pouco diferente da Thalíria Petroni, é o caso de outros nomes que são poucos ainda, que colocam a perspectiva que vão mais para a esquerda, outros vão para a direita, né? Outros vão para o centro, enfim,
Acontece. Outros se juntam cada O vez mais. processo social vai definindo, né? É isso, outros vão se juntar cada vez com Jamila Ribeiro, por aí vai, enfim. São coisas complicadas, mas há perspectivas de renovação, porque eu acho que a realidade impõe isso. Acho que a realidade ela já deixou muito clara que esse discurso desse liberalismo progressista ele não consegue dar realidade. Sinceramente, eu acho que ninguém que não seja um patriota de partido vai olhar para, por exemplo, um discurso do Fernando Haddad e vai achar, porra, daí vai sair a virada de jogo. Sinceramente, acho que ninguém vai olhar para um discurso. E aí eu pego Haddad, nada contra ele, nem conheço pessoalmente, inclusive, mas como representativo de um discurso político, né, de um projeto político. E ninguém vai olhar para aquilo ali e vai dizer assim, pô, vai sair daí a mudança, sabe? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais percebendo que quando o adversário está indo para lhe matar, não adianta você querer dialogar com ele, né? O princípio da política é que você tem que perceber os termos do combate. Os termos do combate é que a burguesia está numa ofensiva permanente cada vez mais intensa. Essa ofensiva tem que ser respondida com uma contraofensiva da classe trabalhadora, dos movimentos populares, cada vez mais radical, cada vez mais consequente, exigindo cada vez mais. Eu acho inaceitável que o debate seja, por exemplo, só retomar o investimento público e a maioria das lideranças de esquerda tenha esquecido, por exemplo, de revogar a PEC da morte. Isso já saiu do discurso de um bocado de gente, já não se fala mais em derrubar a emenda constitucional 95, que daqui a 10 anos vai fazer com que pareça que a gente hoje tem um estado de bem-estar social. Então, enxuto que vai estar a máquina pública, os serviços públicos, porque todo ano ele vai tirando milhões de reais da saúde, da educação e por aí vai. Então, eu tenho sim esperança, eu sou muito otimista e eu brinco que eu vou ver a Revolução Brasileira antes de morrer. E eu acho que eu não vou ver muito, né? Porque, enfim, militante tem muito estresse. Então, eu sou bastante otimista assim no futuro. Quero agradecer demais, Leonel, o convite. Dizer que assim que essa pandemia passar e eu retomar minha agenda de viagens, eu estiver no Rio de Janeiro, a gente marca uma atividade ao vivo, depois toma uma cerveja, troca uma ideia. É um prazer gigantesco e estou à disposição para o que precisar. Obrigado, Jones. Um abração para ti, fique bem. Para mim foi uma honra ter feito essa charla, esse bate-papo contigo. Até sempre. Saudações brisolistas, companheiro. Abraço a todo mundo que acompanha a gente também.